Podemos nos reunir aqui essa noite, nesse tempo reservado ao qual nós nos debruçamos para estudar a palavra do Senhor. Nós precisamos meditar, conforme diz o Salmo 1, meditar nessa lei de dia e de noite, pois é vivendo segundo essa lei que nós teremos uma caminhada bem-sucedida. Amar a lei do Senhor é amar o Senhor que promulgou essa lei. Então, nós revelamos o nosso amor a Deus na medida também que nós amamos a Tua palavra. Essa palavra que nos concede vida, nos concede paz e traz esperança ao nosso coração. Nós vamos nos dedicar à oração e logo após daremos início ao estudo bíblico dessa noite. Deus, nós queremos agradecer o Senhor pelo Teu cuidado, por Tua misericórdia, por Tua graça, por toda a bondade dispensada sobre as nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede de podermos nos quedar aos Teus pés nesse momento e ouvirmos o ensinamento da Tua palavra. Dá-nos sabedoria, nos conceda entendimento, para que possamos cada vez mais e mais Te conhecer, conhecer a Tua palavra e Te servir melhor. Inclina o nosso coração a obedecermos a Tua palavra, a Tua voz, e que possamos, ó Deus, transmitir essa mensagem poderosa que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Rogamos que o Senhor nos conceda a Tua bênção, que sejamos nós guardados, protegidos pelo Senhor. Que o Senhor possa abençoar a vida dos meus irmãos que aqui estão reunidos, os meus irmãos que estão nos seus lares, mas que se dedicam nesse momento a meditar na palavra do Senhor. Seja conosco a Tua bênção, rogamos para que o Senhor possa perdoar os nossos pecados. Pois com certeza nesse dia fizemos muitas coisas que entristeceram o Senhor. Pecamos por meio dos nossos pensamentos, as nossas palavras, muitas das nossas ações e também as nossas omissões. Seja gracioso para conosco. Oramos confiantes e agradecidos no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós já temos, hoje é o 12º estudo que nós temos na Epístola aos Romanos. E tem sido uma bênção esses estudos, porque nós temos aprendido muito acerca do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A grande questão não é somente aprendermos acerca do Evangelho, nós precisamos viver o Evangelho e comunicar esse Evangelho, pois nós somos chamados para fazer discípulos do Senhor em todas as nações. E como é que nós vamos fazer discípulos se nós não sabemos comunicar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? E nós precisamos aprender essa mensagem tão poderosa. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 4. No estudo anterior, nós meditamos aí até o versículo de número 12. Hoje nós vamos ponderar Romanos capítulo 4, do versículo 13 ao versículo de número 25. Romanos capítulo 4, do versículo 13 ao versículo de número 25. Peço aos irmãos que ficam com suas Bíblias atentos, os irmãos estão em casa também, estejam com suas Bíblias em mãos. A palavra do Senhor nos diz assim, a partir do versículo de número 13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro no mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu,
o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Que Deus nos conceda graça e fale ao nosso coração nessa noite. Nós já temos ponderado muito acerca da doutrina chamada justificação pela fé. Nós já temos aprendido que o homem ele é declarado por Deus justo, independente das obras ou do cumprimento dele ou a observância na lei de Deus. Pois bem sabemos que seria impossível o homem cumprir toda a lei de Deus, obedecer todos os requisitos da lei de Deus sem tropeçar em nenhum item da lei. Pois quem tropeça em um só item da lei, ele tropeça em toda a lei. Nós temos percebido o quanto que esse assunto, esse tema é extremamente importante para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele está fundamentando essa doutrina, ele gasta, por exemplo, 2 capítulos, capítulo 3, capítulo 4, o capítulo 5 e diante ele vai falar sobre os benefícios da justificação, mas ele vai fundamentar essa doutrina. E por que o apóstolo Paulo gasta tempo em tratar esse assunto? Bom, se ele gasta tempo para tratar isso aqui, é porque é algo de extrema importância. Sem essa doutrina, irmãos, a doutrina da justificação pela fé, todas as demais doutrinas, elas caem. Elas são derrubadas. Por exemplo, por que no tempo da Reforma Protestante esse assunto estava tão à tona? Porque até então os homens estavam entendendo, principalmente na Idade Média, antes da Reforma Protestante, que um homem poderia ser salvo por meio dos seus méritos, das suas obras, das suas ações. Se voltássemos lá antes de 1517, voltássemos no ano aí 1400 e perguntássemos assim, como é possível uma pessoa ser salva? Logo eles te diriam o seguinte, olha, para que o homem seja salvo, é necessário que ele apresente obras, as suas obras para Deus, para que através dos seus méritos, aquilo que ele conquistou, todo o seu trabalho, toda a sua vida santa, possa então o conduzir à salvação. E chegamos a um absurdo na história de pessoas comprarem a sua salvação. E hoje a gente não tem visto coisa muito diferente disso, né? Igrejas por aí que você pode ter um carnê para ir para o céu. Você paga a suave prestação e dependendo do que você paga, a sua oferta, você vai ser muito abençoado e com certeza vai ter um lugar garantido para você no céu. Meus queridos, mas nós temos aprendido até agora que o homem é pecador por natureza. Por mais que ele faça obras justas, as suas obras sempre serão consideradas como trapos imundos. Impossível dele conquistar a salvação por meio dos seus méritos. É por isso que a única forma, conforme nós temos aprendido até agora, de uma pessoa ser salva é por meio da fé em Cristo Jesus. Entendendo que ele próprio não tem mérito, mas ele confia e crê nos méritos de Cristo, nos méritos de Jesus. Então, nós temos já discorrido sobre essa doutrina, que é a justificação. Temos aprendido que a justificação
é um ato declaratório de Deus, ao qual Deus declara um pecador justo, não por causa das obras desse pecador ou dos méritos desse pecador, mas em razão das obras e dos méritos de Cristo, que é colocado na conta desse pecador. Então, nós precisamos mergulhar nessa doutrina. Porque a doutrina da justificação, ela é central dentro da mensagem do Evangelho. Se a gente não compreende essa doutrina, a gente vai comunicar o Evangelho de uma forma manca. Não vamos comunicar o Evangelho conforme ele deve ser comunicado. Porque o Evangelho que estão comunicando por aí é o Evangelho ao qual o homem tem grande participação no plano da salvação, como se a salvação do homem dependesse dele. Mas a Bíblia diz totalmente contrário, que a obra da salvação depende de Deus, porque todos os homens estão mortos nos seus delitos e pecados. Se não haver de Deus uma decisão em salvar o pecador, esse pecador ficará e estará condenado à perdição, à ira de Deus. Mas vamos observar como que o apóstolo Paulo continua tratando sobre esse assunto, trazendo então como exemplo aqui Abraão, mais uma vez. Versículo 13, acompanha aí, diz assim: não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro no mundo, e sim mediante a justiça da fé. A palavra herdeiro é aquele que recebe, né? Recebe por direito, tem direito a uma herança. E Paulo está dizendo aqui que não foi por intermédio da lei. A lei aqui refere-se a tudo aquilo que nós conhecemos como a lei mosaica, todos os ritos que eles deveriam cumprir, vivendo assim debaixo da lei. Então, o texto está dizendo o seguinte: olha, não foi por causa da lei que Abraão herdou a promessa. Vocês lembram que quando Deus declarou a Abraão justo, imputou a ele a justiça da fé, ele não havia ainda levado seu filho para ser como sacrifício. Abraão não tinha sido nem sequer circuncidado. Foi tão somente pelo fato dele crer naquilo que Deus estava prometendo, é que ele teve direito à herança. É por isso que está dizendo aqui que essa herança se deu mediante a justiça da fé. Abraão, sem mérito algum, ele se apossa dessa herança, dessa bênção, por fé, por meio da fé. O versículo 14 diz assim: pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Paulo está dizendo isso aqui para ficar bem claro, porque ainda no seu tempo havia muitas pessoas que advogavam essa ideia de que uma pessoa vai herdar as bênçãos da salvação, ser salvo por causa da sua observância da lei. E Paulo está dizendo, não foi pela lei que Abraão alcançou a promessa, tornou herdeiro de tão grande bênção, mas foi decorrente da justiça da fé. Se pudéssemos receber as dádivas de Deus à parte da fé, nós estaríamos esvaziando o significado da fé. Porque, nesse sentido, o que nós recebemos de Deus sempre é algo gracioso. Todo tempo nós não falamos sobre graça. Olha, que a graça de Deus seja contigo. Olha, tudo que Deus faz para nós é por meio da graça. Nesse sentido, nós precisamos entender que graça é um favor imerecido. Quando nós recebemos algo de Deus, seja o que for, irmãos, sempre é por meio da graça. Não há em nós mérito algum para que Deus tenha a obrigação de nos abençoar. E as pessoas muitas vezes pensam o contrário. No sentido assim, olha, Deus está me abençoando, então é como se Deus estivesse me devendo alguma coisa. E muitas vezes a gente até tenta fazer algumas permutas, né, algumas trocas com Deus, né? Eu faço isso, e no momento que eu faço, Deus, ele agora precisa se comprometer no sentido de me abençoar, como se ele fosse devedor
de alguma coisa que diz respeito a nós. Mas não, irmãos. Então, a gente precisa entender que as bênçãos, no sentido aqui, a salvação, a bênção que Abraão recebeu, o fato dele ter sido declarado justo, a justiça ser acreditado em Abraão, não foi por causa da observância da lei. Que lei Abraão tinha? O que Abraão tinha feito até então? O texto diz que ele apenas creu na promessa e isso foi colocado na conta dele, imputado a ele como justiça, por justiça. A justiça proveniente da fé. Em termos práticos, como que isso funciona na nossa vida, a vida de um pecador? Porque muitas vezes a gente fica falando do exemplo de Abraão e parece que é algo muito distante, né, para a gente compreender isso. Imagine que eu venha dizer o seguinte: olha, eu sou salvo, Jesus Cristo me salvou. Em momento algum eu posso achar que essa salvação, a qual Cristo me salvou, é fruto das minhas ações, da minha conquista, dos meus méritos. Sempre é uma salvação graciosa. Nem mesmo, irmãos, o fato de sermos salvos em Cristo, nem mesmo isso, nós podemos atribuir aos nossos méritos. Vamos continuar. Olha só o que nós receberíamos por causa da lei. Versículo de número 15. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Mas que ira é essa que a lei suscita, segundo Paulo? Será que é a ira do homem? Será que ele está falando sobre a ira de Abraão? Lógico que não. Ele está falando sobre a ira de Deus. Lembre-se que no capítulo de número 1, no versículo de número 18, o apóstolo Paulo ele já começa apresentando, né, as suas bases doutrinárias, as suas premissas, deixando bem claro que todos os homens pecadores estão diante de um Deus irado. Hoje a gente tem muitas vezes o péssimo hábito de pensar no Deus que se ira apenas no Antigo Testamento. Mas o homem que ainda não foi alvo da graça e da misericórdia, que ainda não foi declarado justo por Deus, meu querido, ele ainda é alvo da ira de Deus. Se ele morrer sem Deus o declarar justo, sem os méritos de Cristo for concedido a ele, colocado na conta dele, você acha que esse pecador vai para o céu? Ele está condenado. E um lugar onde a manifestação da ira de Deus é clara, muito óbvia, é o inferno. Um lugar onde a ira de Deus é materializada, meu querido, é o inferno. O inferno é algo real. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, o homem é salvo pela fé em Cristo. Uma justiça pela fé, não é pelas obras, não é por causa da observância da lei. Pelo contrário, é isso que ele está dizendo. Pela lei, a lei apenas suscita a ira. Quando o apóstolo Paulo fala sobre lei, o que ele tem em mente? Vocês poderiam imaginar, o que o apóstolo Paulo está pensando quando ele fala em lei? Quando ele fala em lei, ele não está falando somente dos 10 mandamentos, né? Não terás outros deuses diante de mim, né? Guardar o sábado, honrar pai e mãe, não furtarás, não adulterarás. Ele não está falando sobre isso. Quando o apóstolo Paulo fala sobre lei de Deus, ele está falando sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, ao qual está escrita toda a lei de Deus. Porque a lei de Deus ela é sumarizada, ela é sintetizada nos 10 mandamentos. Mas a lei de Deus ela é mais ampla do que a gente pensa, e ela está espalhada em todo o Antigo Testamento. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo que a lei suscita a ira, porque está dizendo aqui, ó, mas onde não há lei, também não há transgressão. Já expliquei isso aqui há alguns estudos atrás. Como que eu sei que se eu estacionar num lugar indevido, eu cometi uma infração contra a lei? Porque é uma lei que diz que eu não posso estacionar em determinado lugar. Como é que um homem se torna transgressor? Porque é a lei. Paulo vai dizer um pouco mais à frente
que a lei veio com esse propósito, para deixar bem claro que nós somos transgressores. Nós já estudamos sobre isso. A lei veio para que todo homem se cale. E ninguém vai poder chegar diante do tribunal de Deus para ser julgado e dizer o seguinte: olha, eu estou sendo condenado por quê? Eu não sei porque eu estou aqui. É a mesma coisa, né? Imagine você recebendo uma multa de trânsito, ao receber a multa, aí você vai recorrer da multa dizendo o seguinte: olha, eu não sabia que o que eu fiz era errado. Parece, né, que o juiz vai perdoar a sua dívida ao você dizer que você desconhece a lei. Paulo está dizendo o seguinte: olha, se nós fôssemos nos basear pela lei para ser salvo, você receberia de Deus a misericórdia ou a ira de Deus? É óbvio que é a ira de Deus. Porque, olha só, porque a lei suscita a ira de Deus. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Sabe o grande problema da humanidade? É que há uma lei de Deus, que a princípio foi gravada no coração do homem. Então o homem já é indesculpável por isso. Romanos capítulo 1 e capítulo 2 vão dizer sobre isso. Deus já gravou a sua lei no coração do homem. Então o homem já nasce com o senso que há um ser, que há uma ideia do que é certo, do que é errado. Há uma lei. A gente nem compreende isso, né? Mas há uma lei que a Bíblia diz que Deus já gravou no coração do homem. Ela não serve para que o homem seja salvo, mas é suficiente para condenar esse homem. Então há uma lei. E a grande problemática do homem pecador transgressor é que ele está diante da lei de Deus, já tem uma lei de Deus. O homem não pode dizer o seguinte: olha, eu desconheço essa lei. Já há uma lei de Deus. E o homem será julgado segundo essa lei. A pergunta que eu faço para vocês novamente é a seguinte: se é impossível guardarmos a lei, porque constantemente a gente tropeça em alguma coisa, né? E se a gente tropeçar em um item, a gente tropeçou? Pensa comigo. Se dependesse de você guardar a lei de Deus para ser salvo, você seria salvo ou condenado? Literalmente eu estaria frito. Estaria em apuros. Que constantemente a gente quebra algum item da lei. Sem contar os nossos pecados de omissões, de omissão. Coisas que a gente sabe que deve fazer, mas nós não fazemos e é pecado. Nossos pecados de ação e de omissão. Comissão e de omissão. Coisas que a gente sabe, já tem ciência da lei de Deus e mesmo assim a gente quebra. É pecado. Transgressão da lei. E o breve catecismo vai definir o que é o pecado. Pecado sempre é a falta de conformidade com a lei ou a transgressão da lei. Eu só sei que determinada coisa é pecado porque a lei de Deus diz que aquilo é, se eu fizer. E tem muita gente falando que tem coisas aí que são pecado e a lei de Deus não tem falado nada a respeito disso, né? O homem vai criando suas próprias leis. Se baseássemos, irmãos, a nossa salvação, a justificação ou perdão, confiantes aí tão somente na nossa observância da lei, nós receberíamos tão somente a ira de Deus. Se Deus não estivesse estabelecido um padrão ou nenhuma obrigação sobre nós, então, irmãos, nós estaríamos isentos, livres. Poderíamos viver à vontade, se Deus não tivesse promulgado a sua lei. Mas a grande questão que incomoda muita gente é que Deus tem uma lei. A lei de Deus está aqui nesse livro, por todo esse livro. E todas as vezes que eu não vivo em conformidade com essa lei, eu quebro essa lei, eu estou pecando. E todo pecado é passível de morte, de condenação, de punição, da ira de Deus. Pense comigo.
O que a sociedade tenta mais fazer nos nossos dias? Não é banir essa ideia de que há um pecado? A sociedade tem que dizer isso. Existe pecado. Bom, se não existe pecado, se não há lei, logo cada um está solto. Então você pode viver do jeito que você quiser. Você pode fazer o que você quiser, se não há lei de Deus. Mas a grande questão que deixa a sociedade furiosa é que há um Deus. E esse Deus tem a sua lei. E isso incomoda o pecador. Então você vai ver movimentos para tentar banir essa ideia de que há pecado. Pecado é coisa que a igreja inventou, que a Bíblia inventou. Cada homem é livre para viver do jeito que você quiser. Mas mesmo que a gente, por exemplo, tirasse a lei, lembra da lei gravada no coração do homem? Mesmo um homem que não conhece a Bíblia, ele sabe que matar uma pessoa é errado. Certas coisas são erradas. E a grande problemática do mundo, irmãos, é Deus. O que o mundo tenta tanto negar? Eles querem negar a ideia de que é um Deus. Porque se não há um Deus, não há lei de Deus. E se não há Deus e não há lei de Deus, eu não tenho com o que me preocupar. Logo eu vou viver do jeito que eu quero. Eu posso andar segundo o meu coração. Posso me fazer tudo que eu tenho vontade de fazer. É isso que Paulo está dizendo aqui. Porque a lei, a única coisa que a lei veio é para suscitar a ira. Porque agora, quando um pecador ele quebra a lei de Deus, ele já é passível da ira do Senhor. Versículo 16 nos diz assim: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Olha só que coisa interessante. O apóstolo Paulo está dizendo que por que a salvação do homem, a justiça que é acreditada no homem, não provém da lei? Porque ela precisa ser uma justiça graciosa. Se olharmos lá em Efésios, capítulo número 2, a gente vai ver que o homem está morto. Mas lembra, o que Deus faz quando o homem está morto em seus delitos e pecados? Efésios, capítulo 2. Vai dizer que Deus vai dar o quê? Vida. E Deus vai fazer isso por causa da sua graça, misericórdia, amor, bondade. E Paulo vai dizer o seguinte: olha, pela graça vocês são salvos. Isso não provém de vós. É o quê? Dom de Deus. A questão do dom de Deus ali, a palavra dom significa uma dádiva, um presente. Presente gracioso, dádiva preciosa. A salvação é isso. Deus precisa nos dotar do dom da fé para que a gente possa crer. Então, se tudo provém de Deus, que nos reconciliou com Ele, logo Deus não é devedor do homem. Logo nós não somos salvos pelas nossas obras, pelos nossos méritos ou pela nossa observância à lei de Deus. A doutrina da justificação pela fé somente vai nos conduzir a compreender a doutrina da graça. Por que, mais uma vez eu volto a repetir, por que esse assunto foi tão debatido no tempo da Reforma Protestante? Havia algo que estava acontecendo, e Martinho Lutero escreveu muito contra uma doutrina chamada doutrina das indulgências. A doutrina da indulgência, então, somente dizia o seguinte: olha, você pode usufruir dos méritos dos santos para você ser salvo. Seria mais ou menos assim: olha, o santo tal, o santo A, o santo B, o santo C, tem tanto mérito de justiça que foi suficiente para ele e ainda ficou uma reserva.
mas a igreja pode conferir esses méritos para você, se você pagar. Então, nessa, muitas pessoas simples davam as suas posses, o seu dinheiro, suas fazendas, passavam os seus bens para a igreja. O que se divulgava era o seguinte: olha, quando uma moedinha cai lá no gasofilaço, um ente querido seu dá um passo fora do purgatório, né? Eram essas coisas que eram ensinadas. Então, você comprava a sua salvação. Martinho Lutero entendeu, Romanos capítulo 1, 16, 17, que diz que o justo vive pela fé. A justiça de Deus, ela é revelada no Evangelho, porque o Evangelho é isso, irmãos. Aquilo que é impossível o homem fazer, Deus fez. O que era impossível para nós, no sentido de observar a lei de Deus e cumprir todos os requisitos da lei, Deus fez por meio do seu Filho, Cristo Jesus. A única forma agora de você ser salvo é pela fé. Aqui diz que essa fé provém, né, e ela é fruto da graça, a fim de que já seja firme a promessa para toda a descendência. A promessa aqui não é somente para os judeus, que viviam debaixo da lei, é também para os gentios, para nós. Porque todos são filhos de Abraão, todos aqueles que andam na mesma pisadura, ou seja, numa caminhada de fé. Abraão creu em Deus, e isso foi lhe imputado por justiça. Nós estamos falando aqui de uma fé que justifica. Então, todos nós que cremos nessa justiça, mediante a fé em Cristo Jesus, nós também somos filhos de Abraão. Estamos abraçados na mesma fé que Abraão abraçou, a crer na promessa de um Redentor. Nós também não abraçamos pela fé essa promessa, porque é a única forma, irmãos, é abraçar isso pela fé. Mas essa fé, a gente vai ver, essa fé que justifica aqui, essa fé salvadora, ela não é um salto no escuro, ela tem um conteúdo. Vejamos aqui, versículo 17 em diante. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Era essa promessa, lembra? Gênesis capítulo 12. Deus dá uma ordem a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Se tu lá uma bênção, né? Ele vai dizer, ó, de ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as descendências, todos os clãs, todas as etnias. Então, por isso que Abraão é considerado o pai de muitas nações, perante ao qual ele creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito. A gente fala aqui sobre Abraão creu, como se Abraão estivesse dando um salto no escuro, né? É isso que algumas correntes filosóficas vão dizer, que fé é um salto no escuro. Mas a fé, irmãos, não é um salto no escuro. Você acha que Abraão sai da sua terra, da sua parentela, por sair? Só porque Deus ordena? Ou porque Deus havia falado promessas para ele? Deus havia falado promessas. Farei de ti uma grande nação. Será numerosa a tua descendência. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, ele não dá um salto no escuro. Ele está colocando totalmente a sua confiança naquele que está chamando ele. É por isso que diz aqui que há um conteúdo na fé. Esse conteúdo aqui, irmãos, é as promessas de Deus para Abraão. Interessante que aqui diz assim, o versículo 18. Abraão esperando contra a esperança. Por que ele está esperando contra a esperança? Esperança é você esperar em alguma coisa. Não é verdade? Eu estou aguardando alguma coisa. Então você tem expectativa, você tem esperança. Mas está dizendo que Abraão, ele creu contra a esperança. Olha essa coisa interessante. A gente lê isso aqui e passa batido sem parar para pensar. O que foi isso para Abraão? Olha só.
Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Mas olha só, vocês lembram que Gênesis capítulo de número 15, Abraão vai questionar alguma coisa com Deus. Ele diz o seguinte, trazendo em outras palavras, Deus, você está me dizendo que eu vou ser pai de uma numerosa nação. Né? O Senhor disse que a Sara vai gerar um filho. Mas como? Eu não tenho herdeiro. O único herdeiro que eu tenho é um mordomo nascido da minha casa, um servo nascido da minha casa. Né? Eliezer, é ele que vai ser o herdeiro. Deus vai dizer, não. Tua esposa vai gerar um filho. Filho gerado de ti será o herdeiro. Estava falando sobre o filho da promessa, Isaque. Então ele creu contra a esperança. E vai dizer mais aqui, versículo 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Olha só que informação interessante. Quando Deus está falando essas promessas, dando essas promessas a Abraão, Abraão está com 100 anos. Qual a expectativa que esse homem tem de ter descendência com 100 anos? E ainda havia uma outra problemática, vocês se lembram? Que Sara era estéril. Todo o tempo que eles viveram, Sara nunca pôde gerar um filho. Então, ele está crendo naquilo que se pode esperar ou ele está crendo naquilo que é contra a esperança? Irmão, se fosse olhar de uma forma racional, se fosse um salto no escuro, Abraão não tinha ficado firme. Você acha que ele está olhando para si mesmo, a sua condição, ou ele está assim pensando, olha, esse Deus aí que está prometendo, ele é fiel para cumprir. Ele tem poder para isso. É isso que está em jogo aqui. Aqui nos diz algo muito interessante. O versículo de número 17 diz, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, ou seja, o Deus que tem poder para dar vida ao morto, e chama a existência as coisas que não existem. Isso aqui é algo profundo, irmãos. Quando Deus cria as coisas lá em Gênesis capítulo 1, Deus está criando a partir de coisas que existem ou ele está trazendo à existência coisas que não existem? A terra era sem forma e vazia. Deus vai trazer à existência coisas que não existem. Então, Abraão está colocando a fé nesse Deus, que tem poder para dar vida a quem morreu. Tem poder para fazer coisas, trazer coisas à existência, tão somente pelo poder da sua palavra. Cria coisas do nada. Tudo que o homem pode criar, ele cria a partir de alguma coisa, já viu? Mas Deus não. Ele cria a partir do nada. Então, quando Deus promete uma descendência numerosa a Abraão, Abraão ele coloca a sua fé, mas a sua fé é colocada em um conteúdo. O conteúdo da fé de Abraão é a promessa. Não somente na promessa, mas ele está colocando a sua fé naquele que está prometendo. A fé que justifica não é um salto escuro. É uma fé que tem conteúdo. O elemento fundamental dessa fé salvadora é uma confiança pessoal. Abraão crê na promessa e ele crê naquele que está prometendo. E é por isso que todos aqueles que, assim como Abraão crê na promessa, ele também é justificado pela fé. Porque, olha só, uma coisa é você dizer assim para a pessoa, irmão Carlos, você é salvo pela fé. Uma coisa é a promessa. Outra coisa é ele se apossar dessa promessa confiando naquele que prometeu. Então, é uma fé que é demonstrada, é uma confiança pessoal que Abraão está demonstrando aqui. E é isso que mais incomoda o pecador. Quando você diz para uma pessoa que a salvação é mediante a fé em Cristo Jesus,
Isso não traz um certo incômodo assim? Só isso? É só crer em Jesus? Mas, pastor, eu não tenho que fazer nada, porque todo tempo a gente quer contribuir para isso, né? Vai dizer lá assim, olha, tem pintadinha aí de mim aí, no sentido, olha, eu fiz alguma coisa aí para merecer. A gente sempre... O evangelho é tão simples que isso nos apavora. Uma ideia de somente ter fé em Deus, que Deus vai fazer. E Ele vai prometer. E Ele vai cumprir. A grande questão, irmãos, é que a gente fica, muitas vezes, transferindo parte do nosso caráter para Deus. A Bíblia diz claramente, irmãos, que Deus não pode mentir. Números, capítulo 23, 19, diz que Deus não pode mentir. Tito, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, diz também que Deus não pode mentir. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, vai dizer que Deus é fiel em todas as suas promessas. Se Deus está dizendo que Ele tem poder para salvar um pecador e que esse pecador apenas precisa de fé, a pergunta é, Deus é fiel para cumprir ou não? Ele tem poder para fazer ou não tem? Ele está falando a verdade ou a mentira? É exatamente esse tipo de fé que estava no coração de Abraão. Se ele olhasse para a sua circunstância, ele diria o seguinte, eu numerosa descendência com 100 anos? Difícil, hein? Esposa estéril? Difícil, hein? Eu estou praticamente caminhando para a morte, difícil ter uma numerosa descendência. Mas ele creu naquele que prometeu. E isso é fé. O Deus que faz a promessa não pode mentir. E muitas vezes o pecador fica com um passo atrás porque ele pensa que, talvez, de alguma maneira, tem alguma coisa no caráter de Deus que se assemelha ao seu caráter. Porque nós, por natureza pecaminosa, que herdamos de Adão, nós mentimos. Nós quebramos promessas. Somos infiéis. E coisas que Deus não pode fazer. Ele não mente, que o seu caráter, ele é o Deus da verdade. Ele não quebra promessa porque ele é fiel em todas as suas promessas. A Bíblia vai dizer, olha, se você for infiel, todavia ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Olha essa coisa interessante. Então, Abraão, ele está crendo não somente na promessa, mas ele está tendo uma confiança pessoal naquele que está prometendo. É por isso que a justiça é colocada na conta dele. Versículo de número 20 diz assim, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado, ou por causa disso, né, a justiça foi imputado a Abraão. Justiça proveniente da fé. E nós já temos aprendido que essa palavra imputado é colocado na conta, né, creditado na conta de uma pessoa. É como se você olhasse lá na sua conta bancária e você está vendo um saldo exorbitante, grandioso, incalculável. E você diz assim, o que eu fiz para merecer isso? Nada. Assim é a salvação. Nós somos salvos mediante a fé. Versículo 22, nos diz assim, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que nós igualmente nos seria imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, o nosso Senhor. Creio que já ficou bem claro para os irmãos essa ideia de imputação. Quando Cristo morreu por nós, ele morreu como nosso substituto.
A imputação aqui é um sentido de uma imputação dupla, né? Os méritos, a justiça de Cristo é colocado na nossa conta, e os nossos pecados, a nossa transgressão é colocado na conta de Jesus. Ele foi o nosso substituto. Então, isso é a ideia de imputação, de justiça mediante a fé. Paulo está falando aqui de um outro fato que está totalmente ligado à ideia de justificação, que é a ressurreição. Talvez a gente pense que ressurreição não tem nada a ver com isso, né? Mas olha só que interessante. Versículo 24. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos seria imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. Paulo está falando de algo que nós não podemos esquecer, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Paulo está dizendo que Cristo foi ressuscitado para a nossa justificação. Aí a gente pergunta assim, mas o que justificação tem a ver com ressurreição? O que Paulo está dizendo aqui que Jesus ressuscitou por causa ou para a nossa justificação? Lembre-se que a nossa condição diante de Deus, sem os méritos de Cristo, nos coloca numa categoria de culpado. Sem os méritos de Cristo, sem a justiça de Cristo colocada na nossa conta, nós seríamos o quê? Inocentes ou culpado? Culpado. Eu gosto muito de um autor cristão, né? Faleceu há pouco tempo, mas escreveu coisas fantásticas, que é R.C. Sproul. E ele, ponderando sobre esse texto, ele vai trazer duas ilustrações que eu achei muito interessante e amplia muito o entendimento sobre essa questão de imputação, de ser culpado, que tipo de culpa é essa. Irmãos, não se trata apenas de uma dívida pecuniária, eu vou explicar isso. A dívida do homem para com Deus era uma dívida moral. Imagine a cena, ele vai contar isso no livro. Imagine um garotinho que a mãe dá a ele, vamos colocar aqui, R$2 para ele comprar um sorvete. E ele chega lá na sorveteria e ele diz o seguinte, para a atendente, olha, eu quero um sorvete de 4 bolas. E a mulher coloca lá na casquinha dele um sorvete de 4 bolas. Ela diz o seguinte, olha, o sorvete custa R$4. Imaginou a cena desse menino? Qualquer criança ia ficar assim, tanto que transtornada, né? Ele só tem R$2, como que ele vai pagar R$4? Logo, para esse menino, essa dívida é o quê? Impagável. Ele não tem recurso para pagar. Mas imagine que alguém ali, se condoendo com aquilo, diz o seguinte, não tem problema. Eu inteiro o dinheiro aqui para ele tomar o sorvete de 4 bolas aqui, né? A pergunta é, a moça que vendeu o sorvete, ela poderia rejeitar o pagamento? Poderia. Aliás, ela não poderia rejeitar o pagamento. Isso é um tipo de dívida pecuniária. É o seguinte, está pago. O menino, ele não roubou o sorvete. Apenas não tinha um dinheiro, mas se alguém pagou, ela não pode rejeitar. Muitas vezes a gente pensa que a nossa dívida com Deus é isso. A nossa dívida com Deus se trata de uma dívida moral. Como que seria uma dívida moral? Imagine outra cena. O menino chega lá para comprar um sorvete, ele não tem dinheiro, ele diz o seguinte, olha, eu quero um sorvete de 4 bolas. Aí a atendente vai e coloca as 4 bolas ali na sua casquinha, e na hora que ela vira as costas, ele sai correndo e vai embora. Então a polícia pega esse menino e leva até ele à sorveteria. Olha a pergunta. Imagine que alguém diga o seguinte, não, tadinho, ele roubou, porque não tinha como pagar, né? Então eu vou pagar aqui o sorvete dele. A moça, ela pode receber o dinheiro, mas isso obriga ela a perdoar, no sentido de não fazer uma queixa contra? Ela pode fazer essa queixa contra, porque a questão ali é uma dívida moral. Porque senão, imagine o seguinte, olha, um camarada assaltou um banco, né? Soltou um banco. Aí a polícia pegou ele e disse o seguinte, não, tudo bem, eu fui pego, então toma aqui o dinheiro e eu estou livre da culpa. É assim? Não.
ele vai preso a uma dívida moral, não é só a devolução. E nós estamos presos nos dois sentidos, irmãos, se fôssemos pensar na questão de salvação. Primeiro, não teríamos como pagar a dívida nossa com Deus. Lembra-se a parábola dos talentos? Lá, né, dos talentos, não, do credor incompassivo. É uma dívida impagável. A dívida foi, o preço foi o sacrifício de Cristo na cruz. Teríamos como nós pagar a dívida? Não. Só que é uma outra questão. Há uma dívida moral também. Porque nós pecamos e transgredimos a lei de Deus. Semelhança de Adão. Então, essa dívida, irmãos, só poderia ser paga se aquele que pagasse a dívida estivesse de pé para dizer o seguinte: olha, eu vou pagar a dívida para ele e eu tenho a condição, que é uma questão moral, de perdoá-lo. Foi exatamente isso que Jesus fez. É por isso que Paulo está dizendo que Jesus ressuscitou para nossa justificação. Porque imagine que Jesus tivesse morrido na cruz e permanecesse morto. Como que nós poderíamos pagar isso? O simples fato dele pagar a dívida lá, que nós não pagamos? E agora, como restituir ao Pai o Filho morto? É por isso que Cristo morreu para a nossa justificação. Logo, Cristo ressurreto, nós podemos ser agraciados no sentido de receber dele a misericórdia. O Pai nos perdoar por causa do Filho. Aquilo que Cristo fez por nós. Cristo morreu por cada uma das suas ovelhas, pagando a dívida que essas ovelhas não poderiam pagar. E ele está vivo para poder nos declarar sempre justo, no sentido de que a dívida foi paga. Essa doutrina é tão profunda, irmãos, e eu já tentei explicar isso aqui certa feita. Imagine o Josimar aqui, o pastor, chegando diante do tribunal de Deus para ser julgado. A pergunta é: a minha ficha dos meus delitos, né, que é as infrações contra a lei, seria uma ficha pequena ou uma ficha grande? Com certeza minha ficha seria maior do que a sua. Eu olharia aquilo tudo e entraria em desespero. Como que eu vou pagar? Aí a voz do grande juiz diz o seguinte: olha, o filho diz, né? Eu paguei a dívida por ele. Isso é algo profundo. E isso é evangelho, irmãos. Se a gente vai pregar o evangelho, mas não comunica essa verdade, logo a gente não está comunicando o evangelho coisa alguma. É por isso que as pessoas só pensam num Deus muito bonzinho, que te perdoa independente do que você vai fazer, da maneira como você vai viver, que nunca há consequência para você. Um Deus muito bonachão. É isso que as pessoas têm pregado. Então as pessoas tratam a graça de uma graça barata. Irmãos, Cristo ressuscitou para nos deixar bem consciente. O preço, o que foi preciso para que nós fôssemos salvos. Cristo morreu por cada um das suas ovelhas. Se Jesus tivesse permanecido morto, não teríamos nenhuma justificação. Mas quando o Pai o ressuscitou, ele proclamou ao mundo: eu aceito este pagamento em favor dos devedores que não podem pagar. Por mais que a gente faça obras, jamais poderíamos pagar o que Cristo fez por nós. A ressurreição de Jesus, ela valida a nossa justificação. Porque é a demonstração por parte de Deus, o Deus justo demonstrou um povo injusto, e que ele aceita o pagamento total da dívida moral na qual esse povo incorreu. Nossa dívida não é somente uma questão monetária com Deus, é uma dívida moral. E nós alcançamos isso por causa do que Cristo fez. Por isso que essa justiça é uma justiça também graciosa, ao qual nós não merecemos. No próximo estudo, fechando esse assunto de justificação, porque agora nós temos aprendido coisas assim um tanto que maçantes, né? A respeito dessa doutrina, lei, justificação. Agora a gente está com a mente mais preparada
para entender as bênçãos decorrentes dessa justificação. Seria mais ou menos assim, nós vamos aprender isso no próximo estudo, a partir do capítulo 5. Por que Deus me ama? Por que Deus me abençoa? Por que Deus é gracioso para comigo? Tudo é fruto da justificação. O fato de você ser tratado como filho de Deus é fruto da justificação. Então, nós vamos aprender. Então, o próximo estudo é um estudo assim, para você se deleitar, né? Imaginar, poxa, quantas coisas eu recebo e já recebi porque eu fui declarado justo por Deus. E olha que coisa maravilhosa, sem mérito algum. A gente precisa entender isso, a gente já está finalizando o estudo, para que a gente possa valorizar o que Deus tem feito por nós. Tudo é gracioso. Aprendendo essas coisas, a gente fica consciente de que Deus me ama e isso é graça. Qualquer coisa que você recebe de Deus, qualquer bênção, é graça. Família que você tem, o emprego que você tem, o ar que você respira, a saúde que você tem, tudo é graça. Tudo Deus faz por graça. Uma graça que nós, como filhos de Deus, recebemos uma graça especial. Isso só foi possível porque houve alguém que morreu na cruz por nós. Isso só é possível porque nós fomos declarados justos. Preste bem atenção. Se não fosse aquilo que Cristo fez, a única coisa que eu ou você receberia seria a ira de Deus. Porque nós íamos permanecer infringindo, quebrando a lei de Deus, lei de Deus, e nós apenas receberíamos, no final disso tudo, a ira de Deus. Então não perca o próximo estudo, para que você possa ficar consciente do quanto Deus está te abençoando por causa de Jesus. É isso que nós vamos aprender no próximo estudo. Amém? Então, meus queridos, lembrando que nós estamos aprendendo isso para que possamos comunicar melhor o Evangelho. Então, todas as vezes que você for pregar, ensinar para alguém, dizendo o seguinte, olha, Jesus morreu por você numa cruz. Tenha coragem de dizer por que Jesus morreu numa cruz. A gente quer pregar o amor de Deus sem dizer para o pecador que ele é um pecador, que ele é um miserável, que ele está condenado sem Jesus. A gente está com medo de pregar coisas que os profetas não tinham medo, de que os discípulos e apóstolos de Jesus nunca tiveram medo. Veja lá a pregação de João Batista. Ele convida dizendo o seguinte, olha, raça de víboras, apresentai frutos dignos de arrependimento. Olha, o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der fruto será cortada e lançada. A gente tem medo de pregar o juízo de Deus. A gente só prega para as pessoas que Deus é amor. E isso é apenas uma parte da mensagem do Evangelho. E que você possa ter coragem para pregar isso, para que você possa comunicar corretamente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Eu quero te convidar a orar nesse momento. Claro que orar agradecendo a Deus pela instrução da palavra, é privilégio ouvirmos a palavra do Senhor, mas clame a Deus para que Ele possa te dar um coração ávido pela palavra, com sede de buscar a palavra. Está faltando muito isso nos nossos dias, no coração dos crentes, sede em buscar a palavra de Deus. Eu já passei por um tempo que o maior deleite que os crentes tinham é poder abrir a Bíblia, meditar, estudar. Hoje a gente está vivendo uma época tão estranha que pode passar a semana inteira e um crente nem abrir a sua Bíblia para ler. Eu penso que os cultos que deveriam ser mais frequentados numa igreja deveriam ser os estudos bíblicos, as escolas bíblicas dominicais. Porque é aprender a palavra de Deus que vai nos dar o conteúdo para que possamos ter uma fé coerente. Até cultuarmos a Deus, é necessário saber quem Deus é, irmãos.
o que Ele exige de nós. Eu abraço a ideia que a igreja precisa trazer muitos outros assuntos. A gente precisa se inteirar desses assuntos. Mas, irmãos, se a gente está tratando com descaso a palavra de Deus, lembra-se que a gente não pode separar essas coisas. O amor a Deus e o amor à sua palavra. Lembra-se que Jesus disse? Aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Não adianta nós declararmos amor a Deus se nós não temos apreço à palavra de Deus. Quer declarar coerentemente seu amor a Deus? Ame a palavra desse Deus. Nós precisamos orar para que Deus possa nos conceder sede da sua palavra. Amém? Oremos. Pai amado, nós queremos, no término desse estudo, agradecer pela instrução do Senhor ao nosso coração. Deus, nós queremos aprender cada vez mais e mais acerca do Evangelho do nosso Senhor. Evangelho esse pela qual nós somos salvos pela fé. Deus, nós queremos conhecer essas verdades para que possamos pregar a outros essa verdade. Pois sem a verdade do Evangelho, pecadores estão caminhando para o inferno. E nós queremos pregar essa mensagem redentora. Pois o Evangelho é o poder do Senhor para a salvação daqueles que creem. Motiva, Deus, o nosso coração para que possamos nos alimentar da Tua palavra, termos apreço, devoção pela Tua palavra. Ó Deus, muitas vezes passamos o nosso dia nos ocupando com tantas coisas, alimentando a nossa mente, o nosso coração de tantas coisas ruins, de tantas porcarias. E muitas vezes nós não conseguimos ficar nem sequer 1 hora ponderando acerca da Tua palavra. Ó Deus, nós queremos ser pessoas bem-aventuradas, que têm prazer na Sua lei medita dia e de noite. Conceda-nos, ó Deus, essa graça, incline o nosso coração para essas coisas. Leva-nos, ó Deus, em paz para os nossos lares, que possamos, ó Deus, ser sempre amparados por Tua graça. Queremos te agradecer pela salvação que temos em Cristo Jesus, ao qual nós recebemos pela fé e entendemos o quão é uma graça tão maravilhosa. Seja sobre nós a Tua bênção, sobre as nossas famílias, e conceda a todos nós uma noite abençoadora, no nome de Jesus. Amém. Querido irmão, eu quero te agradecer por tua participação nesse estudo. Lembrando que na próxima sexta-feira nós temos reunião de oração às 19h30 pelo aplicativo Zoom, né?